Olá, desejo a vocês um ótimo 2021 e essa é a semana da nossa prova. Então nós temos que correr atrás, né? Dia 24 está em cima e hoje eu resolvi escolher uma matéria que vocês não gostam muito, mas não sei se infelizmente ou felizmente ela cai muito também. Então que tal a gente reviver essa matéria, relembrar, né? Vamos lá? Eu quero falar com vocês hoje sobre funções orgânicas. Bem, nós vamos saber identificar a função e os sufixos dela. Lembrando, mais uma vez, que 1, 2, 3, 4 carbonos, o prefixo é da química, met, et, prop, but, enquanto que os demais são da matemática normal, tá, gente? Pent, hexa, oct, none, assim vai. Então vamos começar aqui pelo álcool. O número 1 aqui é uma função alcoólica. Por quê? Ele tem uma hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado. Relembrando aí, carbono saturado só tem ligação sigma, só ligação simples, ou seja, só uma ligação. O sufixo dele é ol, vem do próprio nome dele. Lembrou? Agora tem um detalhe, se eu coloco dessa forma aqui, Andréia, tem uma insaturação aí, a insaturação está aqui entre 1, 2, 3, entre o carbono 2 e 3. Mas essa insaturação, ela não está ligada diretamente à hidroxila ou oxidrila também, que a gente fala, tá certo? Vamos relembrar um exemplo dele aí? Olha lá, o etanol, que é utilizado não só como combustível, mas na bebida, também é utilizado em perfumaria, ok? O combate ao coronavírus. A próxima aí, nós temos AR. Ah, vamos lá, você está falando de RAR. O que é esse RAR? Esse R significa radical alquil. Um radical aberto, alcano, alceno, alcino. E AR é um radical aril. Esses dois podem ser utilizados tanto no feminino quanto no masculino, tá? E aril é de aromático. Então, toda vez que eu tiver uma hidroxila ligada diretamente a um aromático, a gente vai falar que a função é fenólica. É um fenol. Um exemplo dele aí, a gente vai ver aí, cravo da Índia. Tem aromaticidade. Desinfetante bucal também. É utilizado como desinfetante em locais que animais convivem ali, a criolina, como por exemplo esse daqui, ó. Eu tenho aqui um cresol, metil mais fenol. É cresol, deriva a criolina. O próximo, nós temos um éter. Como é que eu sei que é um éter? Que eu tenho um oxigênio bem no meio, entre carbonos, tá certo? E esse R aí também pode ser, gente, aromático, assim dessa forma. Ou posso também colocar alternado, radical, aromático. Eu não preciso ser só cadeia aberta, pode ter aromaticidade ali também, tá? Então esse aqui, ele é identificado como éter. Um exemplo dele, nós temos aí esse líquido, né, que é utilizado não só em hospitais, mas antigamente ele era utilizado como anestésico, tá? Primeiro veio o etanol, as pessoas bebiam vinho e os médicos cortavam as pessoas, né, para fazer alguma incisão, algum procedimento hospitalar, e depois veio o éter. Eles embebiam o líquido, né? Colocavam o líquido num lenço e embebia a pessoa para ela adormecer. Hoje em dia já está muito mais avançado os nossos anestésicos. O próximo, se vocês verificarem aí, eu tenho um grupamento funcional, como eu tinha lá em cima no primeiro. O grupamento funcional aqui
era hidroxila, tal qual o segundo. E o quarto eu tenho uma aldoxila, ou uma carbonila de extremidade, logo é um aldeído. Qual é o sufixo utilizado aqui para ele, Andréia? Al, AL, tá? Um exemplo que eu tenho dele aí é um formol utilizado em cabelos, em unhas, tá? Tem esmalte agora que já vem, tá lá estipulado, se você é alérgico, né? Se você tem, tem esmaltes hipoalergênicos. Até o próprio formol, que muita gente diz assim, não, mas agora não tem mais escova com formol. Sim, ainda existe, em menor porcentagem. E se não existir, outras existem, mas é um derivado, tá? Ah, e um detalhe que eu não falei aqui para vocês, com relação ao fenol, o nome é o próprio nome, é a própria função. E do éter, é o meio da função, é ox, tá certo? Vamos aí ao próximo. O próximo, se vocês repararem aí, eu tenho uma carbonila de interior. Então, o grupamento é carbonila. E a função é uma cetônica, função cetônica. Temos aí como exemplo a própria acetona. Gente, olha, deixa eu escrever uma coisa para vocês. Acetona é nomenclatura vulgar. O nome verdadeiro é propanona. Tá legal? Então agora nós vamos aí para a nossa próxima página. André, mas você não colocou todos? Gente, todos são 24. Aqui muito se pede os 17. E eu fiz eu enxuguei um pouquinho para vocês. Eu deixei não os top 10, porque não tem só 10 que caem, mas esses aí que eu selecionei é o que eu acho que mais caiu nas provas, tá? Eu tenho que fazer uma estatística. Eu não sou vidente mesmo, tenho que fazer uma estatística. Então aí o próximo nós temos o mais importante na minha concepção. Por quê, Andréia? Porque é de acordo com o ácido carboxílico, que é esse aqui, que vão derivar outras funções importantes também. Essas 4 que estão vindo aqui são as variantes, né, as derivadas do ácido carboxílico. E para ser ácido carboxílico, eu tenho que ter o quê? Uma carboxila. Repara, carboxila, eu tenho um grupamento carbonila e hidroxila. Quando eu aglutino esses dois, dá carboxila. Você não pode se equivocar com carbonila. Carbonila é da acetona. A aldoxila é do aldeído. E a carboxila é do ácido carboxílico. Vamos ver um exemplo aí para vocês. Olha lá, o vinagre. No mercado está muito escrito lá, para vocês verem assim, em letras garrafais, ácido acético, porque é um nome vulgar. Por que é isso, Andréia? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Dentro da nomenclatura vulgar, fórmico, acético, propiônico, butírico e valérico. São os 5 mais utilizados na parte vulgar. Por isso que se fala ácido acético. Tá aí. E os derivados dele também podem ser utilizados, tá certo? A partir desses que eu comecei. Por exemplo, o ácido fórmico, quando você sente aquela picada da formiga, é um ácido que ela te injeta. Então, esse nome é derivado da formiga mesmo, tá certo, gente? O próximo, o éster.
esse é importante porque eu vou fazer até esterificação, que já caiu algumas questões no vestibular. Até eu coloquei uma, que nós vamos ver adiante, que é do próprio Enem. Eu especifiquei até o ano, se você quiser achar. Esse daqui, ele é chamado, é classificado como, identificado melhor, né? Como éster, derivado do ácido carboxílico. Vamos ver um exemplo aí de éster? Olha isso aí, prova que aquilo ali é um vidro e um abacaxi. É uma essência de abacaxi. Mas, Andréia, ele não tem anel aromático. Ele não tem anel aromático, porque já veio de um nome errôneo, né? A aromaticidade é núcleo aromático, ou anel benzênico, anel aromático, núcleo benzênico, enfim, esses 4 nomes, eles, no início, vinham da derivação de quê? De aroma. E aí, tá caindo por terra, né? Vocês estão vendo que aí a gente tem a essência de abacaxi e não tem nenhum anel aromático, tá certo? Essência de morango também e outras mais, tá certo? O próximo aqui é um haleto ácido, também derivado. Eu tiro o OH e coloco nele, eu implemento nele o quê? Elementos do 7A, cloro, bromo e iodo. São os mais que aparecem mais exemplos, tá? Vamos ver um exemplo aí dele? Aí, essas substâncias aí formam outros derivados de haletos ácidos. Etanoato, ácido de etanoíla e assim vai, tá certo? Eles são responsáveis por síntese de outros compostos, tá bem? A próxima aí é a amida. Foi retirado o OH igualzinho nesse aqui e colocado um NH2. Agora, presta atenção numa coisa. Nem sempre vai estar para identificação o CO ligado ao NH2. Com certeza, o C vai estar ligado ao O e ao N, mas não necessariamente ao H2. Olha, eu posso colocar aqui 2 radicais, um metil, um etil aqui, radical. Perdeu, aí perderam-se, né? 2 hidrogênios aí no meio da história. Pode ser NH2, NH ou simplesmente N, mas o que é mais importante é você identificar que o carbono ele tem que estar obrigatoriamente ligado ao oxigênio e ao nitrogênio, obrigatoriamente. Vamos ver um exemplo aí? Aí a amida, a ureia. A ureia, gente, a ureia. Deixa eu colocar aqui. Tá aqui, ó. É uma diamida, tá? Então, é um cheiro presente, bem presente, tá certo? E é utilizada também como fertilizantes. Os NPK, tem fósforo, tem potássio, mas esse aqui em particular, ele tem que ter o quê? Essa formatação aqui, a ureia é essa formatação aqui. É uma diamida, 2 amidas. O próximo aí é um sal orgânico. Da onde que vem o sal orgânico, gente? Ácido mais base, sal mais água. Esse ácido aqui é orgânico. E essa base aqui, ela é inorgânica. Por isso que eu coloquei aqui um metal. Esse metal é 1A ou 2A. Eles vêm do grupo 1A ou do grupo 2A. Lembrando aí a vocês, se eles estão no mesmo grupo, eles possuem propriedades físicas e químicas características, tá? Para se enquadrar no mesmo grupo. Vamos ver um exemplo aí de sal. Eu coloquei um sal aí para vocês, tá? Um sal orgânico. Exemplo aí, eu posso colocar como nome para vocês.
etanoato de metila. Ah, e uma coisa importante também relembrar. A nomenclatura parte sempre do heteroátomo para a dupla ligação, tanto no sal quanto no éster, tá? Se, por exemplo, eu coloco aqui, marca o heteroátomo, isso aqui é um éster que eu coloquei. Não está dando para vocês verem direito. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. CH3, CH2, C dupla O, CH2, CH3. Agora ficou melhor. Marca o heteroátomo e aponta para a dupla ligação. Esse é um macete para onde que você vai começar a nomear. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. Prop, porque são 3. An, porque só tem ligação sigma. Oato, então vai ficar propan, noato, prop 3, an, porque só tem ligação sigma entre os carbonos, oato, porque é o sufixo do éster mesmo. De que? Eu tenho 2 carbonos, de etil ou etila. É mais utilizado no feminino, tá? Não que você não possa usar no masculino. Tá legal? Deixa eu apagar aqui para dar mais espaço aqui para escrever. Pronto. Agora, nós vamos para a penúltima função aí. Essa aí é uma amina. Gente, a amina, ela também não é obrigada a ser NH2. Eu posso substituí-la. Como assim pode substituir? Não é substituir o NH2. Você pode substituir os hidrogênios que estão acoplados. Então, aqui eu tenho esses radicais que eu posso acoplar. Veja bem, eu tirei aí nesse exemplo os 3 hidrogênios, então ela é trissubstituída, é uma amina terciária. Se eu tiro 2 hidrogênios, ela é dissubstituída, é uma amina secundária. E se eu tiro apenas um hidrogênio, como está no exemplo aqui, isso aqui é uma amina primária. Relembraram? Agora tem que tomar cuidado com relação ao álcool. O álcool também tem classificação. Então, eu esperei chegar a amina para dar a classificação dos dois. O álcool, se eu escrevo um álcool dessa forma aqui, não é com relação, não é parecido com a classificação da amina. Esse carbono aqui, ele é secundário. Por que o carbono é secundário? Porque está ligado a 2 carbonos. Logo, o álcool aqui, ele é secundário. Ele vai de acordo com a classificação do carbono. Se eu coloco esse aqui, esse carbono aqui, ele é primário, logo o álcool é primário. E terciário, repara, esse carbono que eu estou pintando aqui, ele está ligado a 3 carbonos, logo é um álcool terciário. Aqui é um álcool terciário. Gente, a gente estava falando aqui, eu até falei do sufixo, mas não falei do sufixo do número 9 da amida. É o próprio nome, tá? É a própria classificação dela. O éster eu já falei, é o ato, que eu já dei o exemplo para vocês. O número 8 é oíla, é o sufixo. O número 10 é o ato, igualzinho, já tinha dado exemplo. Amina é amina mesmo. Tá certo? Aqui seria etil, esse exemplo aqui, etil, fenil, metil, amina. Tá em ordem alfabética, usando amina no final. E o último, peraí que ficou sem espaço. Dá um exemplo aí, William, para mim. Olha lá, o cheiro do peixe. É característico das aminas. E para a gente remover isso aí, um detalhe, a amina ela é básica, tá? Ela é básica porque se você reparar,
ela está fazendo aí, nesse exemplo aí, 3 ligações. Ela é do 5A, ou seja, ela tem 5 elétrons na última camada. Fez 3 ligações para formar 8, o octeto. Ou seja, 2 elétrons aqui não foram utilizados. Então, esse exemplo daí tem 2 elétrons não ligantes. Então, ela é uma base de Lewis. Para eu retirar esse cheiro de peixe, eu tenho que fazer o quê, Andréia? Você tem que usar limão, uma coisa ácida, para remover essa basicidade, esse cheiro ruim aí. Deixa eu apagar aqui para vocês. Para ter espaço para a última aí. E a última é um haleto, cuidado. É um haleto orgânico. A gente falou haleto ácido. Haleto porque é do halogênio, do 7A. Aqui continua sendo 7A, tá? Mas você tem que saber a diferença de um para outro. É igual éster e éter. Aqui, ó. Éster e éter. O próprio nome tem uma letra a mais. Aqui é éter. Se tem uma letra a mais, tem um algo a mais aí. Lembra disso, tá? E haleto orgânico é diferente de haleto ácido, porque ele vem derivado de um ácido carboxílico, então ele tem que ter obrigatoriamente a carbonila. Esse aí não tem. Exemplo, Andréia. Olha lá, um simplesinho. Eu tenho aí o gás freon, que a gente estudou na aula, na segunda aula de chuva ácida. Aí vocês dão uma olhada naquela última aula, que eu falo muito de freon. Eu vou apagar aqui até para colocar um exemplo para vocês. Deixa eu apagar. Olha só. O que a gente tinha visto na outra aula foi isso aqui, ó. Utilizado como CF6. Aqui é um dicloro, difluor, metano. Ok? Então aí nós conseguimos relembrar, revisar tudo que você precisa, apesar de eu saber que você não gosta de decorar, mas há necessidade desse lembrete, tá? Exatamente por causa desse lembrete, eu coloquei aí uma fórmula da azitromicina que a gente está utilizando nos hospitais, né? É claro, nenhum medicamento deve ser tomado fora do hospital sem recomendação médica. E a azitromicina, ela está no combate. Vamos ver aí quais as funções que aparecem, que a gente acabou de rever aí. Ó, aqui eu tenho amina. Por acaso, essa amina aí é a terciária. Nota que não tem nenhum hidrogênio ligado a ela. Aqui, para não ficar tudo grudadinho, eu vou colocar mais pro lado, tá? Não que não tenha álcool em outro lado, eu estou enxergando, mas é melhor ficar mais aqui. Aqui eu tenho um álcool. Ok? E esse álcool, ele está ligado a um carbono terciário. Esse aqui seria um álcool terciário. Vamos lá. Qual outra função que a gente enxerga aí? Um éter. Por que é um éter? Porque ele está ligado, é um heteroátomo entre carbonos. Qual outra função que aparece aí, gente? Olha o éster aí, ó, como é que foi bom a gente diferenciar uma coisa de outra. Tá lá o éster, a azitromicina dada e relembrada para vocês, tá certo? E agora a gente chegou à nossa reação de esterificação. Ação fazendo éster, fazendo éster. E se você repara, aí tem uma seta para lá e outra para cá, uma para a direita e uma para a esquerda, uma direta, uma inversa, que ela é reversível.
eu vou fazer um exemplo para vocês lembrarem, e o segundo já coloquei aí que eu tirei do Enem de 2012. Então aí eu tenho ácido metanóico. Vocês têm uma dificuldade para lembrar de metanóico, que aqui nessa extremidade aqui é só hidrogênio. Vocês não sabem, não sei se dá tilt, algum problema assim, vocês não lembram que é apenas hidrogênio. Metanóico só pode ter um carbono, mas é um carbono com 4 ligações. Propanol. Se ele não falou nada, onde está o ol, é que deve estar no número 1. Gente, sempre que você tem, isso é uma reação de eliminação, sempre que você tem aí hidroxila, você vai remover, ó, lembra, porque você não vai lembrar de todas elas. Então você tem que dar uma ideia o que você vai fazer, ó. Apareceu hidroxila, a Andréia mandou tirar água, então vamos tirar água? Vou tirar o H aqui e o OH daqui. Vai ficar C, O, H, o O, valência livre aqui. Esse carbono aqui vai ficar com valência livre, vou desenhar. Mais H2O. Reparem aí. Vamos dar o nome? Eu já não relembrei com vocês. Marca o heteroátomo e aponta para dupla ligação. Eu só tenho um carbono, match. Metan. O sufixo é oato. Metanoato de quê? De propila. Metanoato de propila. Agora vamos ver o próximo, mas antes de fazer esse próximo, eu sou obrigada a relembrar com vocês que não são só meus alunos que estão aqui presentes. Então, nesses anos todos eu vejo que vocês têm muita dificuldade de fazer a diferença de fenil para benzil. Olha aqui, ó. C6H6. Isso aqui é um benzeno. Se eu tiro um hidrogênio, ele vai ficar C6H5. Repara, metano perde um hidrogênio, vira metil. Etano perde um hidrogênio, etil. Benzeno perdeu um hidrogênio, não vira benzil. Ele vira fenil. Fenil ou fenila. Lembra disso. Agora eu vou colocar um outro aqui. C7H8. Ele tem duas formas de se perder hidrogênio. O nome dele é tolueno. Metil mais benzeno é tolueno. Se você perde hidrogênio do CH3, aí sim é benzil, ou benzila. Se você perder hidrogênio, ficar com uma valência livre, em qualquer parte desse aromático, eu posso tirar hidrogênio daqui, 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 não interessa. É do aromático, aí sim que é toluil ou toluíla. Tira um print aí para você gravar isso com você. E agora eu vou apagar. Vamos fazer o ácido benzoico aqui. Mediante isso que eu falei com vocês. Então, ó. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um aromático ligado a carbono. Isso aqui é o benzil. Eu retiro o hidrogênio daí. Mas só que um detalhe. Agora ele é ácido benzoico. Para ser ácido benzoico, tem que ter isso aqui, uma carboxila ligada a ele. Vamos uni-lo a um etanol. Ou vulgarmente chamado de álcool etílico, né? Eles têm o que? Hidroxila? A André falou, vamos fazer uma reação de eliminação aí. Com quem? Com água. Tiro o H e o OH.
mesmo que você esqueça de onde está saindo o H e o OH, não vai ser mostrado que é uma prova de múltipla escolha, mas você tem que saber que tira água. Isso é muito importante. Não é só esse. Onde você vê que tem hidroxila, a capacidade de sair água é sempre muito grande, mais de 60%, tá? CH2, CH3. Unir, ó, outra ligação covalente. Mais H2O. Qual vai ser o nome desse composto que você acabou de obter aí? Benzoato de etila. Com relação ao que os meus alunos sentem muito é a nomenclatura de éster. E eu vejo que é uma dificuldade no vestibular em geral. E também o benzil. Como se forma, como se dá o nome, da onde que sai. Então, eu resolvi relembrar isso para vocês. Para mim, é de grande valia isso, tá certo? E agora, para terminar, eu coloquei a classificação das reações termoquímicas, porque termoquímica, gente, é assim, 80% nas provas é muita reincidência das questões. E a classificação você tem que saber, já que a gente classificou os outros, para não falar que eu não disse nada sobre físico-química, esse tempo restante eu deixei para as reações de classificação, nas reações do tipo termoquímica. Tem aqui endotérmica, endo, interior. Térmica, calor. Se é endo, eu estou ganhando calor para o meu interior. Se eu estou ganhando, é uma coisa positiva. Então, o ΔH é maior que zero. É só por isso? Não. ΔH é igual a produto menos reagente. Ou seja, esse número aqui tem que ser maior que esse. 4 menos 2 tem que dar positivo. A entalpia dos produtos tem que ser maior que a entalpia dos reagentes. Agora, é só dessa forma que eu posso escrever essa equação? Não. Eu posso escrever assim, ó. A mais B, exemplo, mais 10 kJ, ou quilocal, dá C. Repara que isso aqui, gente, é chamado de ΔQ, quantidade de calor, aquele da física. Olha o que chamam quimicão, né? Massa, calor específico e variação de temperatura. Esse ΔQ estando no reagente, eu acho que não precisa decorar isso, porque aí a reação ela está te convidando a entender. Eu tenho A, reagente, mais B de reagente, mais essa energia que foi colocada antes da seta aí, promovendo o quê? A produção de C. Então, se eu preciso dessa energia, o ΔH é maior que zero. Mas se você quiser decorar, que eu não acho necessário, toda vez que o ΔQ é no reagente, o ΔH é o mesmo sinal. Aqui está sendo positivo, aqui vai ser positivo também, ok? Para quem quiser decorar isso. E uma reação exotérmica. Exotérmica quer dizer que é exterior. Térmica, mesma coisa, calor. Eu estou liberando, perdendo calor para o meio externo. Então, olha, se eu estou perdendo é uma coisa negativa, lembra? Ó, ΔH menor que zero. Ou seja, o HP agora é menor que o HR, para que o produto final seja negativo. Então, olha, A mais B dando C mais 10 kJ. Repara, isso aqui é ΔQ. Para formar C, eu não necessitei em nenhum momento de energia. Eu só precisei do reagente A e B, somente. Então, se ele não é necessário, ele até acabou a união desses dois reagentes, além de produzir C, ainda liberou energia. Então, esse ΔQ aqui, para quem quiser decorar, está no produto, não é? O ΔH, você vai inverter o valor dele. Aqui não está positivo? Então, aqui... peraí. Eu acabei colocando para vocês...
Se o ΔH se o ΔQ é positivo, o ΔH vai ser negativo. É um valor diferenciado com relação a sinal, tá? Positivo e negativo. Bem, olha só. Nós acabamos de fazer aí uma revisão que pode, é o que eu falei no começo para vocês, pode vocês não gostarem, mas ela é necessária. Identificação de funções orgânicas é necessário, reação de esterificação, ela cai como outras estão caindo, tá? Eu escolhi essa. E relembrar a reação termoquímica. É muito importante que agora você também, você já estudou, a nossa equipe toda fez aulas com vocês, eu espero que vocês complementem com todas as aulas mesmo, revejam as aulas, que são aulas curtas, né, de um tempo assim que vocês conseguem suportar, que vocês conseguem relembrar a matéria mais resumida e que não extrapole a capacidade de vocês, que está todo mundo muito cansado, eu sei que vocês estão cansados, então faz o seguinte, relembre a matéria só com essas aulas de meia hora que a gente está lhe fornecendo, tá certo? E um ótimo exame nacional, que você se dê muito bem. Dizem que a gente não pode desejar boa sorte, que boa sorte quer dizer que a pessoa não estudou, mas eu desejo boa sorte para vocês também, porque sei lá, né, a gente pode ter um treco aí, alguma coisa, uma coceira, não sei o que, então é uma boa sorte, é uma boa prova, eu desejo tudo de bom e a gente se encontra em outras aulas, tá certo? Muito obrigada pela atenção, gratidão e um beijo para vocês, ok?